A mala atingiu o chão com um baque surdo, mas foram as palavras dela que me destruíram. Espero que você encontre um lugar para morrer. Esta casa não é mais sua. Minha filha, Beatriz, estava na porta. Sua expressão era uma máscara de gelo, enquanto sua sogra, Carmen, sorria presunçosamente por cima do ombro dela. Isso acontecia menos de 48 horas depois de eu tê-la confrontado sobre sua traição, expulsando-a em um momento de dor e raiva. Agora, ela retornava com uma pasta de documentos que, mesmo à distância, pareciam perigosamente oficiais. Do outro lado da rua, um vizinho que regava suas plantas parou, a mangueira esquecida em sua mão. Na varanda ao lado, uma senhora idosa congelou, com a mão cobrindo a boca em choque. Meu corpo inteiro começou a tremer, um tremor violento que subia das solas dos meus pés, mas minha garganta se fechou, impedindo qualquer som de escapar. Beatriz balançou um novo jogo de chaves na minha frente, o metal brilhando sob o sol da manhã, antes de bater a porta na minha cara. O som da fechadura girando foi a sentença final. O ar da manhã estava frio na minha pele, um contraste gritante com o calor que subia pelo meu peito. O som metálico da fechadura ainda ecoava no silêncio que se seguiu, um som nítido e final que cortou qualquer esperança restante. Olhei para Beatriz através do vidro da porta. Seu rosto não mostrava remorso, apenas um triunfo frio e calculado. Atrás dela, Carmen passeava o olhar pela sala de estar, já avaliando o espaço como se fosse seu, um sorriso de pura satisfação em seus lábios. O vizinho do outro lado da rua desligou a água, mas continuou a observar, sua curiosidade misturada com uma pena impotente. A senhora na varanda recuou para dentro de sua casa, fechando a porta suavemente, como se a visão da minha humilhação fosse contagiosa. Eu permaneci imóvel na calçada, sentindo o peso de todos aqueles olhares. Por fora, eu era uma estátua de choque, mas por dentro, um furacão se formava, arrancando as fundações de tudo que eu acreditava ser verdade sobre o amor e a família. As palavras dela, espero que você encontre um lugar para morrer, giravam na minha cabeça, cada sílaba um golpe. Elas se misturavam com o eco daquelas outras palavras que ouvi ao telefone, dias atrás, quando ela esqueceu de desligar. Espero que aquela velha ridícula não venha para o jantar de Natal. Era a mesma crueldade, apenas despida de qualquer pretensão. Uma imagem de meu falecido marido, Marco, surgiu em minha mente, sentados na varanda jogando xadrez, sua voz calma me dizendo: sempre pense 3 movimentos à frente. O ar pareceu ficar rarefeito, e tive que me concentrar para encher meus pulmões. O chão sob meus pés parecia inclinar-se perigosamente. Diga-me de onde você está ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Naquele momento, em meio à névoa da traição, uma pequena chama de clareza começou a queimar. A contadora forense dentro de mim, a mulher que passou 35 anos encontrando a verdade nos números, começou a despertar. O choque estava dando lugar a algo mais frio e muito mais perigoso. A porta permaneceu fechada, uma barreira de madeira e metal entre mim e a vida que construí. Em vez de gritar ou bater, eu apenas observei. Através da grande janela da sala, vi o teatro da crueldade dela se desenrolar. Beatriz e Carmen não estavam apenas paradas. Elas se moviam com um propósito. Carmen passou a mão sobre o encosto da minha poltrona favorita, a poltrona de Marco, e disse algo para Beatriz que a fez rir. Uma risada silenciosa e cruel que eu pude sentir mesmo através do vidro. Elas não estavam tristes ou em conflito. Estavam celebrando. Meu silêncio na calçada tornou-se minha primeira decisão estratégica. Eu não daria a elas a satisfação de um colapso público. Deixei que os vizinhos vissem uma mulher traída, sim, mas não uma mulher quebrada. Foi então que meus olhos, treinados para notar o que não se encaixa, fixaram-se em um detalhe acima da porta, uma pequena câmera de segurança, nova e reluzente, que definitivamente não estava ali 2 dias antes. Elas vieram preparadas não apenas para me expulsar, mas para registrar minha derrota. O tremor em minhas mãos parou. Uma calma gelada tomou conta de mim. A mesma calma que eu sentia quando estava prestes a desvendar uma fraude complexa. A dor ainda estava lá, um buraco em meu peito,
mas agora estava contida por uma nova estrutura: a determinação. Meu cérebro, o cérebro da contadora, assumiu o controle. Minha primeira ação não foi de desespero, mas de documentação. Lentamente, peguei meu celular do bolso. Com as mãos firmes, tirei uma foto nítida da mala na calçada, da porta fechada e da nova câmera de segurança que me observava. Cada imagem era uma peça de evidência. Em seguida, sem um olhar para trás, abaixei-me e peguei a alça da minha mala. Endireitei as costas, levantei a cabeça e comecei a andar pela rua, afastando-me da casa. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia exatamente o que faria a seguir. Para entender como cheguei a este ponto, para compreender a frieza no olhar da minha própria filha, você precisa saber quem eu era antes de tudo isso acontecer. Por 35 anos, minha vida foi definida pela ordem silenciosa dos números. Eu era contadora forense, uma caçadora de fantasmas em livros razão e extratos bancários. Meu trabalho não era sobre matemática, era sobre psicologia. Era sobre entender a ganância, o desespero e o engano que levavam as pessoas a esconder a verdade em colunas de débitos e créditos. Eu encontrava satisfação no quebra-cabeça, na perseguição paciente de um único centavo extraviado que, invariavelmente, desvendava um império de mentiras. Meu escritório era um santuário de lógica, onde cada transação contava uma história e nenhuma mentira podia sobreviver ao escrutínio. Essa precisão, essa atenção obsessiva aos detalhes, moldou não apenas minha carreira, mas a maneira como eu via o mundo. Eu acreditava que, se você olhasse com atenção suficiente, a verdade sempre se revelaria. Eu não tinha ideia de que a maior fraude da minha vida não estaria escondida em um livro-caixa, mas no sorriso da minha própria filha. O respeito que conquistei na minha área não veio de confrontos dramáticos em salas de reunião, mas do silêncio de longas noites, debruçadas sobre pilhas de papel. Lembro-me de um caso em particular, uma instituição de caridade que estava sendo silenciosamente esvaziada por dentro. Todos viam o diretor como um santo, um homem dedicado à causa, mas os números contavam uma história diferente. Havia pequenas retiradas, arredondamentos estranhos, despesas que não faziam sentido. Eram como sussurros em um corredor vazio. Passei meses seguindo esses sussurros, conectando pontos que ninguém mais via. Quando finalmente apresentei meu relatório, ele era irrefutável. Uma teia de evidências tão bem tecida que o homem desmoronou sem uma única negação. Foi essa a minha força. A paciência para ouvir o que não era dito, a disciplina para seguir a lógica até sua conclusão inevitável. Eu podia desvendar as mentiras mais complexas, mas fui cega para a simplicidade brutal da traição que crescia sob meu próprio teto. Aposentei-me não por cansaço do trabalho, mas por um desejo de viver as histórias que não se encontram nos números. Marco já havia partido, e Beatriz estava construindo sua própria vida. Eu queria manhãs sem planilhas, tardes no jardim e a liberdade de simplesmente ser. Pendurei meu diploma, arquivei minhas calculadoras e guardei a mentalidade forense em uma caixa, acreditando que não precisaria mais dela. Pensei que a fase de caçar mentiras havia terminado. Eu ansiava pela simplicidade da confiança, pela paz de um amor familiar inquestionável. A troca da rigidez do meu escritório pela suavidade do meu lar parecia a recompensa final por uma vida de trabalho duro. Eu me permiti baixar a guarda, acreditando que a segurança não vinha mais de verificar cada detalhe, mas de me entregar à família que eu havia construído e nutrido. Essa crença foi o meu maior erro de cálculo. Conheci Marco em uma biblioteca universitária, não por um encontro romântico arranjado, mas por uma disputa silenciosa pela última cópia de um livro de economia. Ele cedeu com um sorriso que era ao mesmo tempo tímido e confiante. Naquela noite, conversamos por horas, não sobre o livro, mas sobre tudo. Ele era a força calma para a minha energia inquieta, a âncora para a minha mente analítica. O que me atraiu não foi uma paixão avassaladora, mas um sentimento profundo de reconhecimento, como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que nem sabia que estava faltando. Ele era um engenheiro, um homem que construía coisas para durar, e via o mundo com a mesma lógica e apreço pela estrutura que eu tinha. Nosso amor não foi construído sobre grandes gestos,
mas sobre milhares de pequenos momentos de compreensão e apoio mútuo. Ele era a única pessoa no mundo que entendia o silêncio em que eu trabalhava e via a beleza nele. Durante 40 anos, Marco e eu construímos uma vida juntos. Nossa parceria era um equilíbrio perfeito. Ele construía as fundações físicas de nossa casa, consertando o que quebrava e garantindo que nossas paredes fossem fortes, enquanto eu construía as fundações financeiras, garantindo que nosso futuro fosse seguro. Ele me ensinou a apreciar a beleza de um jardim bem cuidado, e eu o ensinei a ler um balanço patrimonial. Nossas noites eram preenchidas com conversas tranquilas na varanda, nossas mãos entrelaçadas, observando o mundo passar. Ele era a única pessoa que conseguia me tirar da minha cabeça, me lembrando que a vida era mais do que apenas fatos e números. Ele me deu a confiança para perseguir minha carreira exigente, sempre me dizendo que minha mente era a ferramenta mais poderosa que eu possuía. Juntos, éramos uma equipe, uma fortaleza construída sobre confiança, respeito e um amor silencioso e inabalável que eu acreditava ser eterno. O que construímos foi mais do que uma casa ou uma conta bancária. Foi um legado de estabilidade. Marco acreditava que a verdadeira riqueza não estava no que você possuía, mas na segurança que você proporcionava àqueles que amava. Cada decisão que tomamos, desde a compra da nossa casa até os investimentos que fizemos, foi com Beatriz em mente. Queríamos dar a ela um mundo onde ela se sentisse segura, onde soubesse que sempre haveria uma rede para ampará-la. Ele costumava dizer que éramos os arquitetos do futuro dela. Ele era o engenheiro, e eu, a contadora, garantindo que cada tijolo estivesse perfeitamente alinhado e cada conta fosse paga. Nosso amor era a argamassa que mantinha tudo unido. Vivíamos com modéstia, não porque precisávamos, mas porque nosso maior luxo era a paz de espírito, a certeza de que havíamos construído algo que duraria gerações, uma fortaleza de amor e segurança para nossa filha. Há 10 anos, essa fortaleza ruiu. Marco teve um ataque cardíaco fulminante uma manhã de terça-feira. Não houve aviso, nem tempo para despedidas. Uma hora ele estava rindo de uma piada que contei, e na seguinte, ele se foi. O hospital era um borrão de luzes brancas e vozes abafadas. Lembro-me de estar sentada em uma cadeira de plástico desconfortável, o cheiro de antisséptico no ar, sentindo um vazio tão profundo que parecia que o próprio mundo havia perdido a cor. Foi então que a lembrança veio, nítida e clara. Nós dois na varanda, um tabuleiro de xadrez entre nós. Ele moveu seu cavalo e sorriu. Sempre pense 3 movimentos à frente, Helena, disse ele suavemente. Antecipe o que seu oponente fará antes que ele mesmo saiba. Naquele momento, no corredor estéril do hospital, a lição dele parecia uma zombaria cruel. Como eu poderia antecipar algo tão devastador e sem sentido como a perda do amor da minha vida? O silêncio que se seguiu à morte de Marco era ensurdecedor. A casa, antes cheia de suas risadas e de sua presença calma, tornou-se um eco de sua ausência. Cada cômodo guardava uma memória, cada objeto parecia gritar seu nome. Por meses, eu me movi através de um nevoeiro de dor, funcionando por puro instinto. Foi Beatriz quem me puxou de volta. Vê-la tão jovem e também de luto acendeu uma faísca de propósito dentro de mim. Eu não era mais apenas uma viúva. Eu era a única guardiã do futuro dela, a única rocha que lhe restava. Todo o amor que eu tinha por Marco, toda a minha energia, foi redirecionado para ela. Ela se tornou o centro do meu universo. Minha dor foi canalizada para garantir sua felicidade. Minha solidão foi preenchida com o planejamento de sua vida. Eu estava determinada a ser mãe e pai, a fortaleza que ela precisava para florescer. Ser mãe solo me deu uma nova missão. Eu me tornei ferozmente protetora do futuro de Beatriz. Cada conquista dela era uma vitória contra a dor da nossa perda. Eu estava na primeira fila de sua formatura, com lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. Assisti enquanto ela navegava em seus primeiros empregos, oferecendo conselhos e apoio incondicional. Meu maior prazer era vê-la feliz. Eu queria que ela tivesse tudo o que Marco e eu sonhamos para ela. E mais,
Eu me tornei a torcedora mais dedicada dela, celebrando cada sucesso e a amparando em cada decepção. Minha vida girava em torno da dela, e eu não via isso como um sacrifício, mas como a continuação natural do amor que eu e Marco havíamos construído. Eu acreditava que, ao investir nela, estava honrando a memória dele e garantindo que nosso legado de amor continuasse através dela. Com o tempo, a casa voltou a se encher de vida, mas era a vida dela, não a minha. As conversas eram sobre seus sonhos, seus planos, suas ambições, e eu estava feliz em ser a coadjuvante de sua história. Minhas próprias necessidades e desejos foram colocados em segundo plano, parecendo insignificantes em comparação com a importância de garantir seu sucesso e felicidade. Eu me vi vivendo através dela, sentindo uma imensa satisfação em cada passo que ela dava. Se ela estava segura e feliz, então eu também estava. Era uma equação simples e reconfortante. Ela era meu projeto mais importante, o investimento final da minha vida. Eu acreditava que o retorno desse investimento seria uma vida inteira de amor e companheirismo, uma velhice passada perto da filha pela qual eu havia dado tudo. Essa crença era a base sobre a qual eu havia reconstruído minha vida. O primeiro grande investimento no futuro dela veio quando ela foi aceita na universidade. O custo era astronômico, 78.550. Meus planos de aposentadoria estavam no horizonte, mas para cobrir as mensalidades, eu os adiei por mais 3 anos sem hesitar. Continuei trabalhando naquelas longas noites, examinando os erros financeiros de outras pessoas, enquanto sentia que estava fazendo o investimento mais inteligente da minha vida. Beatriz ficou grata, claro, mas era uma gratidão que rapidamente se transformou em expectativa. Para mim, cada contra-cheque extra era um tijolo na fundação do futuro dela. Eu me sentia orgulhosa, uma mãe capaz de oferecer à sua filha a melhor educação possível. Eu via isso não como um sacrifício, mas como um privilégio. Eu estava comprando para ela um futuro cheio de oportunidades, um futuro que eu acreditava que ela usaria para construir uma vida boa e honrada. Anos depois, quando Beatriz se casou, ela e o marido sonhavam com uma casa própria. Eles encontraram o lugar perfeito, mas não tinham o dinheiro para a entrada. O valor era de 112.400 roles. Quase exatamente o que eu tinha em minhas economias de toda a vida, o dinheiro que Marco e eu guardamos meticulosamente. Lembro-me de sentar no banco e assinar o cheque de caixa, sentindo uma mistura de alegria e um leve tremor de vulnerabilidade. Quando entreguei o cheque a eles, Beatriz chorou de alegria, abraçando-me com força e prometendo que cuidaria de mim para sempre. Naquele momento, olhando para o rosto radiante dela, senti que estava fazendo a coisa certa. Eu estava dando a ela a estabilidade que Marco e eu sempre valorizamos. Eu estava transformando nosso legado em um lar para a próxima geração. O esvaziamento da minha conta bancária pareceu um pequeno preço a pagar pela felicidade dela. No ano passado, a preocupação voltou a bater à minha porta. Beatriz me ligou, sua voz tensa e envergonhada. Ela havia acumulado uma dívida de cartão de crédito de 26.830. Ela estava sobrecarregada, com medo de contar ao marido. Eu havia planejado uma viagem há muito tempo, uma chance de visitar velhos amigos que não via há mais de uma década. Cancelei tudo no dia seguinte e paguei a dívida dela integralmente. Desta vez, a reação foi diferente. Não houve lágrimas de alegria, apenas um alívio silencioso. O agradecimento foi rápido, quase como uma formalidade. Foi tratado menos como um resgate e mais como uma obrigação, como se fosse meu dever consertar seus erros. Senti uma pontada de inquietação, uma sensação de que algo havia mudado na dinâmica entre nós, mas eu a afastei. Eu me disse que estava apenas ajudando minha filha a se reerguer, esperando que esta fosse a última vez. Nosso vínculo sempre foi forte, simbolizado por um objeto que eu guardava com carinho. Um relógio, Patek Philippe de ouro. Um presente de Marco no nosso 25º aniversário de casamento. Não era apenas um relógio. Era um símbolo do nosso tempo juntos, de um amor duradouro e da segurança que construímos. Ele o colocou no meu pulso e disse: para que você sempre se lembre de que nosso tempo juntos é a coisa mais valiosa que temos.
Eu o usava apenas em ocasiões especiais, mas muitas vezes abria a caixa de veludo apenas para olhar para ele, sentindo o peso reconfortante do ouro e a lembrança do amor de Marco. Eu costumava mostrar o relógio para Beatriz quando ela era pequena, contando-lhe a história. Eu acreditava que nosso vínculo era como aquele relógio, clássico, duradouro e inestimável. Era uma herança de amor que eu pretendia passar para ela um dia. Antes de seu casamento, passávamos todos os domingos juntas. Cozinhávamos, conversávamos por horas, compartilhando segredos e sonhos. Havia uma confiança implícita entre nós, uma certeza de que sempre estaríamos lá uma para a outra. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo, tendo uma filha que também era minha melhor amiga. Eu olhava para ela e via o melhor de mim e de Marco. Havia uma bondade em seus olhos que eu acreditava ser incorruptível. Eu estava otimista com o futuro dela, especialmente quando ela conheceu o homem com quem se casaria. Eu via um futuro de jantares em família, de netos correndo pela casa que eu ajudei a comprar, de um amor que se multiplicaria através das gerações. Eu acreditava na história que havíamos escrito juntos, uma história de sacrifício, amor e devoção. Eu não tinha como saber que estava chegando ao último capítulo. Então, Carmen entrou em nossas vidas. Ela era a mãe do noivo de Beatriz, uma mulher impecavelmente vestida com um sorriso polido e olhos que pareciam calcular tudo o que viam. Em nosso primeiro encontro, ela foi o epítome do charme, elogiando minha casa, minha filha e o futuro que estávamos construindo. Beatriz estava completamente encantada por ela. E eu, querendo a felicidade da minha filha acima de tudo, abri meu coração e meu lar para essa nova família. No casamento, observei Beatriz e Carmen juntas, rindo como velhas amigas, e senti uma pontada de esperança de que nossa família estava se expandindo, se fortalecendo. Eu vi Carmen como uma aliada, outra mulher que amava minha filha. A mudança foi tão lenta no início, tão sutil, que a confundi com o ajuste natural de uma nova vida familiar se formando. Nos primeiros meses após o casamento de Beatriz, a mudança foi sutil, como uma maré recuando lentamente. Nossas ligações diárias, que eram o pilar do meu dia, tornaram-se semanais. No início, as desculpas dela pareciam plausíveis, repletas de detalhes sobre sua nova vida, seu trabalho, as exigências de ser uma recém-casada. "Estou tão ocupada, mãe. O tempo simplesmente voa", ela dizia, sua voz um pouco mais distante a cada chamada. Eu me apegava a essas palavras, repetindo-as para mim mesma como um mantra. Eu queria acreditar, precisava acreditar que era apenas uma fase de ajuste. Eu me dizia para ser paciente, para dar a ela espaço. Mas no silêncio entre as ligações, uma pequena inquietação começou a crescer em meu peito, um pressentimento frio que eu tentava ignorar, atribuindo-o à minha própria solidão e não a uma mudança nela. A cada conversa, a distância parecia aumentar. Eu contava sobre meu jardim, sobre um livro que estava lendo, e do outro lado da linha havia um silêncio que não era de escuta, mas de distração. Eu podia quase ouvir o zumbido de sua nova vida, uma vida da qual eu me sentia cada vez menos parte. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesma que este era o curso natural das coisas. As mães criam os filhos para que eles possam voar, e o voo dela a estava levando para longe de mim. No entanto, uma parte de mim, a parte analítica que não podia ignorar os padrões, notou a mudança. Não era apenas a frequência das ligações, era o tom, a falta de perguntas sobre minha vida, a pressa em desligar. Cada chamada terminada deixava um eco de vazio, um sentimento crescente de que eu estava me tornando uma nota de rodapé na história que ela estava escrevendo. 6 meses depois, a frieza tornou-se inegável. Eu a visitei na casa que ajudei a comprar, esperando uma tarde de conexão como as de antigamente. Em vez disso, encontrei uma estranha. Beatriz passou a maior parte do tempo no celular, seus dedos voando sobre a tela, um sorriso ocasional surgindo em resposta a algo que ela lia. Um sorriso que não era para mim. Sentei-me no sofá da sala, uma xícara de chá esfriando intocada em minhas mãos, sentindo-me completamente invisível. O ar estava pesado com palavras não ditas. Eu era uma convidada em um espaço que deveria ser uma extensão do meu próprio lar,
uma espectadora da vida da minha filha. O som constante de suas unhas batendo na tela do telefone era como um relógio, marcando o tempo que passava e o abismo que se abria entre nós. Tentei iniciar uma conversa, perguntando sobre o trabalho dela, sobre os planos para o fim de semana. As respostas eram monossilábicas, dadas sem que ela desviasse o olhar do aparelho em suas mãos. Bom, nada demais, talvez. Cada resposta curta era uma porta se fechando na minha cara. Saí de lá com uma dor surda no peito, a dor de ser tratada não com raiva, mas com indiferença, que é muito pior. No caminho para casa, a imagem do seu rosto iluminado pela luz azul da tela se repetia em minha mente. A mulher que me prometeu que cuidaria de mim para sempre mal conseguia me dedicar 1 hora de sua atenção. Naquele dia, a inquietação se transformou em uma dor real, e pela primeira vez, eu me perguntei se a filha que eu conhecia ainda existia. Na primavera seguinte, a indiferença deu lugar a algo mais sinistro. Durante uma de nossas raras conversas, mencionei casualmente uma promessa que ela havia feito meses antes, sobre me ajudar a organizar os velhos álbuns de fotos de Marco. Era algo que havíamos planejado juntas, um projeto para nos reconectarmos através das memórias. A reação dela foi imediata e cortante. "Mãe, você deve estar se lembrando mal", disse ela, sua voz desprovida de qualquer calor. "Nós nunca tivemos essa conversa. Você anda muito esquecida ultimamente." As palavras me atingiram como um soco. Eu me lembrava da conversa perfeitamente. Estávamos na cozinha, o sol da tarde entrava pela janela e ela parecia genuinamente animada com a ideia. Mas a certeza dela, a forma como ela me olhou com uma mistura de pena e irritação, me fez vacilar. A semente da dúvida que ela plantou começou a germinar. Eu passei o resto do dia repassando a conversa em minha mente, tentando encontrar falhas em minha própria memória. Será que eu tinha imaginado tudo? A sugestão de que eu estava ficando esquecida foi particularmente cruel, mirando diretamente na minha maior insegurança com a idade. Foi a primeira vez que ela usou minha mente contra mim, transformando minhas memórias em armas para me invalidar. Eu me senti confusa e desorientada, como se o chão sob meus pés estivesse se tornando instável. A contadora em mim, que confiava em fatos e registros, estava em guerra com a mãe que estava sendo informada de que sua própria realidade era falha. Comecei a duvidar não apenas da minha memória, mas do meu próprio juízo. 3 meses depois, a manipulação mudou de tática, voltando-se para o dinheiro. Beatriz e Carmen vieram me visitar juntas, um evento raro que imediatamente me deixou em alerta. Elas trouxeram um bolo e sorrisos, mas seus olhos examinavam a casa com uma intensidade que me deixou desconfortável. A conversa começou leve, mas logo se desviou para o futuro. "Mãe, estávamos apenas pensando", começou Beatriz, trocando um olhar rápido com Carmen. "Você já organizou seus papéis? Sabe, testamento, essas coisas. É importante estar preparada." As perguntas eram feitas com um tom de falsa preocupação, como se estivessem apenas cuidando do meu bem-estar. Mas eu podia sentir o subtexto, a ganância mal disfarçada sob a superfície de suas palavras. Elas não estavam preocupadas com a minha paz de espírito, estavam fazendo um inventário. Foi durante essa conversa que a ganância delas se revelou de forma chocante. Carmen mencionou um leilão de caridade para o qual elas iriam, e Beatriz, com uma doçura calculada, virou-se para mim. "Mãe, eu poderia usar seu relógio Patek Philippe? Aquele que o papai te deu. Ficaria perfeito com o meu vestido." O pedido me deixou sem ar. Aquele relógio era meu bem mais sagrado, um símbolo do meu amor por Marco. Instintivamente, minha mão foi para o meu pulso, embora eu não o estivesse usando. "Não, querida, esse relógio não sai de casa", eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Por um instante, a máscara de Beatriz caiu. Vi um lampejo de raiva e avareza em seus olhos, uma feiura que me assustou. Foi um momento de clareza terrível. Ela não via um símbolo de amor. Via um ativo, um objeto de valor a ser exibido e, talvez, possuído. No verão seguinte, o isolamento tornou-se uma política oficial. Eu soube por acaso, navegando em uma rede social no tablet que Beatriz havia me dado de presente. Ironicamente, lá estava, uma foto de um churrasco em família no quintal dela. Todos estavam presentes.
seu marido, Carmen, primos e tios, todos sorrindo para a câmera, um copo na mão, o sol brilhando em um dia perfeito. E eu não estava lá. A imagem me roubou o fôlego. Eu olhei para cada rosto sorridente, sentindo-me como um fantasma, olhando para um mundo ao qual eu não pertencia mais. Não foi um esquecimento, foi uma exclusão deliberada. A dor foi física. Uma pontada aguda no meu peito, que se espalhou por todo o meu corpo, deixando-me fria e trêmula. Quando finalmente juntei coragem para ligar e perguntar, a desculpa de Beatriz foi tão fraca que era um insulto. Ah, mãe, foi uma coisa de última hora. Nem pensamos em chamar, disse ela, sua voz casual, como se estivesse falando do tempo. A mentira era transparente. Um churrasco para 20 pessoas não é de última hora. Naquele momento, eu entendi. Eles estavam me apagando da vida familiar, me tornando invisível, um passo de cada vez. Desliguei o telefone sem discutir. Não havia o que dizer. O silêncio que se seguiu foi preenchido com a dura realidade de que a família que eu havia dedicado minha vida a construir estava ativamente me desmantelando, e minha própria filha estava segurando as ferramentas. 2 meses depois, a verdade final veio, não através de uma ação, mas de palavras ouvidas por acidente. Liguei para Beatriz para perguntar sobre uma receita de família. A conversa foi breve e superficial. Como sempre, ela disse que precisava ir e se despediu. Mas ela não desligou o telefone. Eu estava prestes a desligar quando ouvi a voz de Carmen ao fundo, clara como o dia. Ela já desligou? Perguntou Carmen. Sim, respondeu Beatriz. E então, ouvi a risada de Carmen, um som baixo e conspiratório. Ótimo. Espero que aquela velha ridícula não venha para o jantar de Natal. Eu não aguento mais a cara de vítima dela. O ar congelou em meus pulmões. Esperei, rezando para que minha filha me defendesse. O que veio a seguir quebrou o que restava do meu coração. Ouvi a risada de Beatriz, uma risada genuína, cúmplice. Não se preocupe, disse ela. Eu vou dar um jeito nisso. A frase icônica de Carmen ecoou em minha cabeça, mas foi a risada da minha filha que me destruiu. Deixei o telefone cair da minha mão. Ele bateu no chão com um baque surdo, mas eu mal ouvi. O mundo ao meu redor começou a girar, as cores se misturando em um borrão sem sentido. Eu cambaleei para trás, apoiando-me na parede para não cair. Não era apenas frieza ou ganância, era ódio. A mulher que eu criei, a menina para quem eu li histórias e cuidei quando estava doente, estava rindo enquanto outra pessoa desejava que eu desaparecesse. Naquele momento de dor absoluta, a memória de Marco e do nosso jogo de xadrez voltou, mas desta vez como uma acusação. Sempre pense 3 movimentos à frente. Sua voz ecoou em minha mente. A ironia era esmagadora. Eu, a contadora forense que antecipava os movimentos de fraudadores complexos, não consegui ver a traição se formando em meu próprio lar. Eu havia sido superada, não por um gênio do crime, mas pela minha própria filha, cuja principal arma era minha confiança incondicional nela. A lição de Marco não era mais uma fonte de força, mas um lembrete da minha própria cegueira. Eu havia falhado em proteger a nós dois, em proteger o legado de amor que ele me confiou. A dor da traição se misturou com a vergonha do meu fracasso. 1 mês depois, quando eu ainda estava mergulhada nesse luto, Beatriz apareceu na minha porta com um buquê de lírios, minhas flores favoritas. Seu rosto era uma máscara de arrependimento. Ela se desculpou profusamente por estar distante e estressada. Ela chorou, dizendo que me amava mais do que tudo e que não sabia o que faria sem mim. Foi uma performance digna de um prêmio. E eu, desesperada por qualquer migalha de afeto, querendo desesperadamente acreditar que a filha que eu amava ainda estava ali em algum lugar, a deixei entrar. Eu queria tanto que fosse verdade que ignorei todos os alarmes que soavam na minha cabeça. A esperança é uma coisa perigosa. Ela pode nos cegar para a verdade que está bem na nossa frente. Ela passou a tarde comigo, sendo a filha carinhosa que eu sentia tanta falta. Rimos, relembramos histórias antigas e, por um breve momento, pareceu que tudo poderia voltar ao normal. Foi então, no auge da minha vulnerabilidade, que ela colocou os papéis na minha frente. Mãe, são apenas alguns documentos de seguro, disse ela, com a voz suave. É para facilitar as coisas para todos nós no futuro, caso algo aconteça com você.
apenas uma formalidade para me colocar como sua procuradora. Ela fez parecer um ato de amor e responsabilidade, uma forma de cuidar de mim. Ela sabia que eu estava sem meus óculos de leitura, que eu os havia deixado no andar de cima. Confiando nela, querendo acreditar naquela reconciliação, eu assinei onde ela apontou. Minha mão tremia um pouco, não de suspeita, mas do alívio emocional de ter minha filha de volta. Ela me abraçou com força depois que assinei, um abraço que agora sei que não era de amor, mas de triunfo. Ela havia conseguido o que queria. Eu assinei minha própria sentença, entregando a ela o poder sobre tudo que eu e Marco havíamos construído. Naquele momento, eu não era uma contadora forense experiente. Era apenas uma mãe que amava tanto sua filha que se recusou a ver a predadora que ela havia se tornado. O custo desse amor seria minha casa, minha segurança e quase minha sanidade. Na véspera de Natal, a farsa terminou. Beatriz e Carmen chegaram sem avisar. Não havia sorrisos nem flores desta vez. Seus rostos eram frios e impassíveis, como os de executores. Elas entraram em minha casa sem serem convidadas. Helena, disse Carmen, usando meu primeiro nome como uma arma. Gostaríamos que você soubesse que esta casa não é mais sua. Beatriz ficou ao lado dela, em silêncio, segurando uma pasta. Ela a abriu e me mostrou os documentos que eu havia assinado. A procuração, a transferência de propriedade. Você tem 1 hora para arrumar uma mala e sair, disse Beatriz, sua voz sem qualquer traço de emoção. O choque foi tão intenso que meu cérebro se recusou a processar. Eu fiquei ali, parada no meio da minha própria sala de estar, enquanto elas me observavam como se eu fosse um inseto. As palavras cruéis que ouvi ao telefone. Espero que aquela velha ridícula não venha para o jantar de Natal. Ecoaram em minha mente, mas agora com um significado novo e aterrorizante. Não era apenas um desejo maldoso, era o plano. Eles estavam garantindo que eu não estaria lá. O amor, a confiança, a família, tudo se desfez em um instante, revelando a estrutura podre por baixo. Olhei para o rosto da minha filha, procurando por qualquer vestígio da menina que eu criei, mas não havia nada. Apenas uma estranha fria com os olhos de seu pai e um coração de pedra. Naquele momento, enquanto a realidade da traição me atingia em sua totalidade, algo dentro de mim se quebrou. Mas no lugar da dor, algo novo e duro começou a se formar. Naquela noite, na calçada fria, eu soube o que precisava fazer. 3 dias após a expulsão, encontrei refúgio temporário na casa de uma velha amiga, dormindo em seu quarto de hóspedes. Ela me via como uma vítima em choque, e eu permiti essa percepção. Mas à noite, quando a casa estava silenciosa, eu trabalhava, sentada em frente ao seu computador, com o brilho da tela iluminando meu rosto, acessei minha conta bancária online. O tremor em minhas mãos era tão forte que errei a senha 2 vezes. Quando finalmente consegui entrar, meu coração parou. Lá estava, uma transação feita no dia em que assinei aqueles papéis. Uma transferência de 50 mil reais para uma conta que eu não reconhecia. A descrição era uma mentira descarada e insultuosa. Pagamento de empreiteiro. O quarto começou a inclinar-se e o ar ficou rarefeito. Não havia empreiteiro, não havia obra. Era roubo puro e simples, e eu tinha o recibo digital. A contadora forense dentro de mim, adormecida por anos de aposentadoria, despertou com uma fúria gelada. O choque inicial deu lugar a uma clareza cortante. O rótulo, pagamento de empreiteiro, não era apenas uma mentira, era um erro arrogante. Eles pensaram que eu era uma velha senil que não verificaria os detalhes, que estaria tão arrasada pela dor que não notaria o rastro do dinheiro. Sentada ali, na quietude da noite, o tremor em minhas mãos cessou, substituído por uma firmeza de aço. A dor da traição ainda era um buraco em meu peito, mas agora estava contida por um propósito. Eu não era mais uma mãe de luto. Eu era uma investigadora no início do caso mais importante da minha vida. Cada centavo roubado era uma pista, e eu seguiria essa trilha até o fim. Não importava o quão escuro fosse o caminho. Meu cérebro começou a trabalhar, conectando pontos. Se elas foram tão descuidadas com a transferência bancária, onde mais teriam sido negligentes? A resposta veio como um raio. E-mails.
Eu sabia que Beatriz e Carmen eram inseparáveis, constantemente trocando mensagens. Com o coração martelando contra as costelas, acessei minha conta de e-mail e usei a função de busca, procurando por palavras-chave: casa, documentos, mãe, e então eu encontrei um fio de e-mails de 6 meses atrás. Li, com o estômago revirando, enquanto elas planejavam meticulosamente como me enganar. Discutiam a melhor maneira de me abordar, como explorar minha solidão, qual mentira contar para me fazer assinar os papéis. A revelação de que não foi um ato de crueldade impulsiva, mas uma conspiração fria e premeditada, drenou todo o calor do meu corpo. A luz cinzenta do amanhecer começou a se infiltrar pela janela, encontrando-me ainda na mesma cadeira, o café ao meu lado intocado e gelado. Eu não havia dormido. Havia passado horas lendo e relendo a correspondência delas, cada palavra uma facada. A dor era imensa, mas sob ela, a raiva se solidificava em algo mais duro, mais duradouro: determinação. Fechei o laptop com um clique suave, mas definitivo. O luto pela filha que eu pensava ter havia acabado. A mulher que escreveu aqueles e-mails não era minha filha, era minha adversária, e ela havia subestimado grosseiramente quem eu era. Eu não era apenas uma mãe de coração partido. Eu era uma especialista em expor mentiras, e elas haviam me entregado seu livro-razão completo, detalhando cada passo de sua fraude. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça na investigação, transformando o quarto de hóspedes em meu quartel-general secreto. Mantive a fachada de uma mulher devastada para minha amiga, chorando em seu ombro durante o dia, enquanto à noite eu me tornava a caçadora que fui por 35 anos. Comecei a auditar minhas finanças dos últimos 2 anos. Foi um trabalho tedioso e doloroso. Cada extrato bancário, uma lembrança de uma confiança que não existia mais. Foi então que descobri a fraude sistemática. Não eram apenas os 50 mil reais. Eram pequenas quantias, retiradas consistentemente ao longo de 24 meses. 300 horas aqui, 500 horas ali, disfarçadas como compras ou pagamentos de contas. A soma era chocante. Mais de 85 mil roubados lentamente, um sangramento financeiro que eu, em minha cega confiança, nunca havia notado. A fraude era sofisticada demais para Beatriz e Carmen sozinhas. A procuração e a transferência de propriedade exigiam um notário, um profissional. Quem era o cúmplice delas? Comecei a pesquisar online, cruzando os nomes dos contatos de Beatriz nas redes sociais com o registro público de notários da região. E então eu o encontrei. O nome no documento legalizado era de um advogado, um amigo de faculdade de Beatriz. Uma foto online os mostrava rindo juntos em uma festa, meses antes. A teia da conspiração se alargou, mais escura e mais complexa. Não era apenas uma traição familiar. Era uma conspiração criminosa envolvendo um oficial do tribunal. A sensação de estar cercada por inimigos era sufocante, mas também me deu foco. Eu não estava lutando contra uma filha desorientada. Estava desmantelando uma organização. Uma noite, minha amiga entrou no quarto sem bater e quase me pegou com todas as planilhas e documentos espalhados na cama. Meu coração disparou. Com um movimento rápido, fechei o laptop e joguei um cobertor sobre os papéis, virando-me para ela com os olhos marejados de lágrimas falsas, fingindo estar olhando para fotos antigas de Marco. Ela me abraçou, dizendo que o tempo curaria tudo. Eu assenti, sentindo o gosto amargo da mentira na boca. Naquele momento, tomei a decisão final. Eu não contaria a ninguém, nem a ela, nem a outros parentes. O sigilo era minha maior arma. Deixá-los acreditar que eu era uma vítima indefesa era crucial. A solidão da minha missão era um peso, mas também era minha armadura. Ninguém poderia trair um plano que não conhecia. Todos os dias eu olhava meu reflexo no espelho e via a transformação. A suavidade ao redor dos meus olhos havia sido substituída por linhas duras de concentração. A tristeza em minha boca havia se firmado em uma linha de determinação inflexível. Eu estava desempenhando o papel da minha vida, o de uma idosa frágil e desamparada, enquanto por dentro a mente da contadora forense estava mais afiada do que nunca. Cada telefonema choroso para um parente, cada suspiro de desespero ouvido pela minha amiga,
Era um movimento calculado no tabuleiro de xadrez. Eu estava construindo uma fortaleza de evidências, tijolo por tijolo, no silêncio do meu suposto colapso, esperando o momento certo para revelar que a presa era, na verdade, a caçadora. Uma semana após a expulsão, sabendo que precisava dos meus documentos originais, fui ao meu cofre no banco. O funcionário me olhou com pena, provavelmente tendo ouvido os rumores que circulavam. Dentro da caixa de metal fria, entre certidões de nascimento e a escritura da casa, havia algo que eu não esperava: um envelope grosso e amarelado, com meu nome escrito na caligrafia firme de Marco. Meu coração deu um salto. Com as mãos trêmulas, eu o abri. Dentro havia uma carta e os documentos de uma apólice de seguro de vida no valor de R$ 1.200.000. Uma apólice que eu nunca soube que existia. Sentei-me na pequena cadeira da sala privada, o papel farfalhando em minhas mãos. O mundo lá fora desapareceu. A carta de Marco era curta, mas cada palavra era um bálsamo e uma arma. Ele explicava que havia criado a apólice com um advogado particular anos antes, como uma última camada de proteção para mim. Espero que você nunca precise disso, ele escreveu. Mas se uma tempestade vier, use isso para construir seu próprio abrigo. Confie em seus instintos, Helena. Não em promessas. Seu coração é bom, mas sua mente é sua espada. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. Era Marco, estendendo a mão através do tempo para me salvar. O número $1.200.000 não era apenas dinheiro. Era poder, era independência, era a munição que eu precisava para a guerra que estava por vir. Saí do banco e respirei o ar da tarde como se fosse a primeira vez. O peso da falta de moradia e da ruína financeira evaporou. Eu não era mais uma vítima à mercê dos outros. Eu era uma mulher com recursos, uma estrategista com um fundo de guerra substancial. O mundo parecia diferente. As cores mais vivas, os sons mais nítidos. A mulher curvada que entrou no banco saiu de cabeça erguida, com um passo firme e um propósito claro. A pena nos olhos das pessoas que eu encontrava na rua não me atingia mais. Elas não tinham ideia de quem eu era ou do que eu era capaz. Beatriz e Carmen pensaram que haviam me tirado tudo, mas Marco havia garantido que elas tivessem deixado para trás a única coisa que importava: os meios para a justiça. Naquela noite, espalhei os documentos da apólice na escrivaninha. A memória de Marco e do nosso jogo de xadrez voltou, não como uma dolorosa acusação da minha cegueira, mas como um guia estratégico. Sempre pense 3 movimentos à frente. Sua voz estava clara em minha mente, não como uma memória, mas como uma instrução. Eu podia ver o tabuleiro agora. O movimento delas foi tomar a casa e o dinheiro. Meu primeiro movimento seria usar os recursos de Marco para contratar a melhor equipe jurídica que o dinheiro poderia comprar. Meu segundo seria usar minhas próprias habilidades para construir um caso forense tão sólido que seria inatacável. E o terceiro movimento seria a ruína completa delas. O amor de Marco não era apenas um escudo, era a espada que ele havia deixado para mim. Com meus novos recursos, o primeiro passo foi transformar um símbolo de amor em uma arma. Levei meu relógio Patek Philippe, o presente de Marco, a um negociante de artigos de luxo. Vender aquela peça do meu coração foi doloroso, mas necessário. O dinheiro que recebi, somado a uma parte da apólice, me permitiu contratar não apenas um advogado, mas uma equipe de especialistas, incluindo um ex-colega meu, um dos melhores investigadores forenses digitais do país. Em nosso primeiro encontro, em um escritório discreto no centro da cidade, apresentei meu dossiê inicial. O advogado, um homem com olhos de tubarão e reputação de implacável, ouviu em silêncio, sua expressão passando de ceticismo para um respeito relutante enquanto eu detalhava a fraude. Enquanto a equipe jurídica começava a trabalhar, eu continuava minha própria investigação, mergulhando mais fundo nos arquivos digitais que recuperei. Foi quando descobri o verdadeiro escopo do plano delas. Em uma pasta de rascunhos de e-mail, encontrei cartas não enviadas para médicos, descrevendo meu suposto declínio mental, minha confusão e perda de memória. Havia pesquisas salvas sobre casas de repouso e procedimentos para declarar alguém mentalmente incompetente.
Elas não iam parar em roubar minha casa e meu dinheiro. O plano final era me apagar completamente, trancafiando-me em uma instituição onde minha voz nunca mais seria ouvida. A realização me deixou sem fôlego. A crueldade delas era mais profunda e mais aterrorizante do que eu jamais poderia ter imaginado. Meu disfarce de vítima tornou-se ainda mais crucial. Em um telefonema arranjado com uma prima fofoqueira, que eu sabia que relataria tudo a Beatriz, eu soei mais frágil do que nunca. Falei com a voz trêmula sobre minha confusão, sobre como eu não entendia o que tinha acontecido, sobre me sentir perdida e sozinha. Deixei-a acreditar que eu estava desmoronando, que a batalha já estava perdida. Cada palavra era uma isca, projetada para aumentar a confiança e a arrogância delas. Enquanto elas comemoravam minha suposta derrota, minha equipe legal estava protocolando moções secretas, obtendo intimações e preparando as armadilhas que se fechariam sobre elas. Elas pensavam que estavam jogando damas, sem saber que eu estava a um movimento do xeque-mate. 3 semanas depois de ser expulsa, meu investigador digital me ligou. Helena, encontramos algo, disse ele, sua voz grave. Recuperamos mensagens de texto deletadas do telefone de Beatriz. Ele me enviou os arquivos criptografados. Sentei-me, meu coração batendo uma marcha fúnebre, e li as mensagens trocadas não com seu marido, mas com um amante. Elas discutiam minha medicação para o coração. Havia links para artigos sobre overdoses acidentais. E então, a frase que parou meu mundo. Se pudéssemos apenas acelerar o inevitável, tudo seria nosso mais cedo. O ar saiu dos meus pulmões em um silvo. Não era apenas roubo. Não era apenas me internar, era um plano para me matar. Naquele silêncio absoluto, a dor final se transformou em uma calma mortal. Naquele mesmo dia, recebi a notícia de que a casa havia sido oficialmente listada para venda. Elas estavam fazendo seu movimento final, cegas para o abismo que se abria sob seus pés. Tudo estava prestes a mudar. No dia em que a casa foi listada para uma visitação pública, a justiça chegou. Eu cheguei com meu advogado e 2 detetives. Exatamente quando os primeiros potenciais compradores estacionavam. Beatriz e Carmen estavam na varanda, sorrindo para o corretor de imóveis, a personificação da arrogância. Quando me viram, o sorriso de Beatriz vacilou. Carmen, por outro lado, inflou o peito, pronta para me humilhar mais uma vez. Mas antes que ela pudesse falar, um dos detetives se adiantou. Beatriz, ele disse em um tom calmo e oficial. Estamos aqui para discutir uma transferência bancária de $50 mil. Ele mostrou a ela uma cópia do extrato, com a linha pagamento de empreiteiro, circulada em vermelho. O sangue drenou do rosto de Beatriz. Carmen abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. O corretor de imóveis olhou de um para o outro, confuso, enquanto os vizinhos começavam a se reunir na calçada, atraídos pelo desenrolar do drama. A varanda tornou-se um tribunal improvisado. Meu advogado deu um passo à frente, sua voz cortando o silêncio da manhã. A transferência de $50 mil foi apenas o começo, disse ele, olhando diretamente para Carmen. E temos uma auditoria forense completa detalhando o roubo sistemático de mais $85 mil de pequenas quantias ao longo de 2 anos. Ele fez uma pausa, deixando o peso da informação assentar. Também temos cópias dos e-mails onde vocês duas planejaram como enganar minha cliente para que ela assinasse os documentos. Foi então que a ironia final foi revelada. E a propósito, continuou ele, esta casa está em um fundo irrevogável criado pelo falecido marido de Helena. Ela é a beneficiária vitalícia, mas a propriedade nunca poderia ser legalmente vendida ou transferida por ela. Todo o seu esquema foi por um prêmio que vocês nunca poderiam reivindicar. Foi então que o detetive tocou um áudio em seu celular. A voz de Carmen encheu o ar. Espero que aquela velha ridícula não venha para o jantar de Natal. O rosto de Beatriz desmoronou em puro terror. No tribunal, a fachada delas se desintegrou completamente. Diante de um júri impassível, cada camada de sua crueldade foi exposta. A fraude financeira, a manipulação emocional e, finalmente, as mensagens de texto recuperadas, discutindo como acelerar o inevitável com minha medicação para o coração. As sentenças foram severas e justas. Beatriz foi condenada a 15 anos de prisão por fraude,
roubo e conspiração para cometer assassinato. Carmen, sua cúmplice, recebeu 10 anos. O advogado que falsificou os documentos foi cassado e condenado a 7 anos. Financeiramente, elas foram aniquiladas. Todos os $135 mil roubados foram devolvidos com juros e multas, e seus próprios bens foram liquidados para cobrir os custos legais, deixando-as falidas. O caso extraconjugal de Beatriz foi exposto, levando a um divórcio humilhante e à perda da custódia dos filhos. Elas, que tentaram me deixar sem nada, perderam absolutamente tudo. Hoje, estou de volta à minha casa. O silêncio é diferente agora. Não é um silêncio de perda, mas de paz. Na semana passada, em um leilão de bens apreendidos, eu recomprei o relógio Patek Philippe de Marco. Não por seu valor monetário, mas por seu significado. Segurá-lo em minhas mãos, sentir seu peso familiar e ouvir seu tic-tac constante é a afirmação final de que a ordem foi restaurada. É um símbolo da minha dignidade recuperada. Um testemunho da força duradoura do amor e da previdência de Marco. Perdi a filha que pensei que tinha, e essa é uma dor que nunca desaparecerá completamente. Mas em seu lugar, encontrei uma versão de mim mesma que eu não sabia que existia. Uma mulher que sobreviveu ao fogo e saiu não apenas inteira, mas mais forte. Não há felicidade nesta vitória, mas há uma profunda e inabalável serenidade. A vida agora é tranquila, preenchida com o ritmo suave de cuidar do jardim que Marco e eu plantamos. Esta provação me ensinou a lição mais dura da minha vida, que a bondade nunca deve ser confundida com fraqueza, e que subestimar uma pessoa quieta é o erro mais perigoso que se pode cometer. Minha carreira me ensinou a encontrar a verdade nos números, mas foi essa traição que me ensinou a encontrar a verdade no silêncio, na observação e na paciência estratégica de um jogo de xadrez. A força que eu precisava não veio de fora, mas de dentro, da disciplina de uma vida inteira de trabalho e do legado de um amor que se provou mais forte que a morte e a ganância. Se esta história o comoveu, escreva justiça nos comentários e inscreva-se para ouvir a próxima.